Olá, queridos alunos e alunas da Escola de Teologia João Ribe Palharim, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o pastor Ademir Pereira, pastor e coordenador da Escola de Teologia João Ribe Palharim. Quero te dar as boas-vindas à nossa aula de hoje. Hoje eu trago para você a aula de número 42 do nível Master. Estamos estudando a disciplina de batalha espiritual e hoje vamos conhecer as nossas armas. Nesta batalha espiritual, precisamos lutar com as armas certas. E quais são elas? Quais são as nossas armas? Com o que podemos lutar para vencermos o inimigo? É por isso que eu quero que você fique comigo até o final da aula de hoje, porque com toda certeza você irá crescer muito no conhecimento da palavra de Deus. Se você é novo por aqui, clique no gostei, se inscreva no canal e olha, aprecie, porque Deus vai falar muito com você, você vai aprender bastante com essa aula. Vamos começar fazendo uma oração. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, Deus Santo, único e verdadeiro, te glorifico por esse dia, te glorifico por poder agora alcançar tantas pessoas que estudam conosco na Escola de Teologia João Ribe Palharim. Te louvo por cada aluno, por cada aluna. Peço que o teu Espírito Santo venha dar a esta pessoa o entendimento, a revelação da tua palavra. Meu Pai, que ao ler esta apostila, que ao ouvir a explicação, esse aluno e essa aluna possam mergulhar no conhecimento de ti e da tua palavra. Que ao final desta aula, Pai, esta pessoa possa estar preparada para enfrentar e vencer as batalhas espirituais que surgirem em sua vida. Em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Você pode receber aí no seu WhatsApp a nossa apostila da aula de hoje. Basta que você mande a aula, o pedido da aula, para o WhatsApp. Solicite aí o PDF da aula de número 42, nível Master, Batalha Espiritual, parte 4. As nossas armas. A nossa aula de hoje vai ficar praticamente concentrada na carta de Paulo aos Efésios. Então vamos abrir, por favor, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, e no versículo de número 13. Aos Efésios, capítulo 6, versículo 13, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos ler a apostila juntos? Vamos lá? Deus capacita todo cristão com armas para a luta contra o seu inimigo. Ele deixa bem claro, através do apóstolo Paulo, de que natureza são essas armas. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4, Paulo explica que nesta batalha que estamos enfrentando, nossas armas não podem ser humanas, não podem ser carnais. E é até muito óbvio isso. Se eu estou numa batalha espiritual, como que eu vou lutar numa batalha espiritual com armas físicas? Por isso que diz 2 Coríntios 10, 4... porque as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha aqui o que diz a apostila. As armas da nossa milícia. Nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Por isso, as armas carnais e humanas, tais como argúcia, habilidade, riqueza, capacidade organizacional, eloquência, persuasão, influência e personalidade, são em si mesmas
inadequadas para destruir as fortalezas de Satanás. As únicas armas adequadas para desmantelar os arraiais de Satanás, a injustiça e os falsos ensinos, são as armas que Deus nos dá. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, verso 12, ele explica assim, veja, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Viu só? Se a nossa arma é espiritual, a gente combate a batalha espiritual e vence. Se a gente usa armas naturais para enfrentar a batalha espiritual, não tem a mínima chance de vencermos. E por mais primário que isso pareça, tem muitos cristãos que estão combatendo na batalha espiritual como se o inimigo fosse humano. Tem muitas pessoas que não entendem que por trás de levantes promovido por pessoas humanas, existe uma ação maligna, existe uma batalha espiritual acontecendo. Então você precisa entender isso. De que todo soldado dispõe então? Do quê? O soldado de Cristo dispõe do quê para vencer nessa batalha? Da sua armadura. E do caso específico, da armadura que Deus preparou para aqueles que são chamados pelo seu nome. Numa guerra tradicional, todo soldado vai à guerra armado. O soldado vai à guerra levando espada, escudo, não é? Estou falando de um soldado medieval, da época bíblica. O soldado de hoje leva fuzil, dinamite, leva uma série de armas que a gente até desconhece, porque as armas são sempre novas, né? Tem sempre armamento novo. Eu, particularmente, não conheço nada de armas, deu para você perceber, né? Mas existe um armamento que todo exército usa, que todo exército dispõe. E há alguns países do mundo que têm armamentos nucleares, né? Ou seja, armamentos ainda mais sofisticados e altamente perigosos. Tudo por quê? Porque se sabe que se está numa guerra, se vai preparado para o combate. Nós estamos numa batalha espiritual. Não é porque a batalha é espiritual que a gente vai ficar apenas orando. Vamos só orar e Deus vai tomar conta de tudo. Não. A oração é uma das armas que nós vamos usar. Uma delas, mas não é a única. Além da oração, existem outras armas espirituais que nós precisamos usar. E o apóstolo Paulo, ele escreve aqui em Efésios 6, do 13 até o 18, ele faz uma descrição desse armamento cristão. Eu vou ler para você. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Onde está cingir os lombos, você coloca cinto. Cingir os lombos é o mesmo que colocar o cinto. E vestida a couraça da justiça, marque aí couraça. E calçados pés na preparação do evangelho da paz, grife aí calçados. Tomando sobretudo o escudo da fé, grife aí escudo, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete, grife aí, capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, grife aí espada. Orando em todo tempo, grife aí orando, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Meus amados, você percebeu que a armadura do soldado de Cristo tem cinto, tem couraça, tem calçados, tem escudo, tem capacete, tem espada e tem joelhos protegidos. Então, toda essa armadura, ela existia, você tem que entender o contexto, né?
Quando Paulo escreveu isso aqui, ele estava preso numa cadeia romana, acorrentado, algemado a um soldado romano. Aquele soldado estava ali diante dele o tempo todo. Então Paulo não tinha para onde olhar, né? Imagina, você está dentro de uma cela, vai olhar para onde? Vai olhar para o céu, para o horizonte, para as montanhas? Não, você está dentro de uma cela, um buraco, não tinha para onde olhar. Então Paulo tinha que ficar encarando aquele soldado o tempo todo. Enquanto ele olhava para aquele soldado, o Espírito Santo foi lhe mostrando. Está vendo na cabeça dele? Ó, tem um capacete. Está vendo? Aqui, olha, ele tem uma couraça. Perceba, Paulo, que a sua armadura está presa a um cinto. Reparou nos joelhos dele, como são protegidos? Viu seus pés como estão calçados? E o Paulo foi olhando aquele soldado de cima a embaixo, observando cada detalhe da sua armadura, e foi ali, naquele local, naquela situação difícil, que o Espírito Santo deu a Paulo essa revelação da armadura de Deus que todo cristão precisa ter. Venha na apostila comigo, por favor, venha na apostila. A descrição feita por Paulo acima faz referência à armadura de um soldado romano, mas que Paulo usa para nos mostrar com o que devemos, deixa eu olhar aqui onde é que eu estou, com o que devemos nos vestir para guerrearmos. Vestir a armadura de Deus é aplicar a verdade bíblica em nossas vidas. Deixe de depender das próprias forças. Deus não deseja que você enfrente dificuldades financeiras, doenças, nem problemas familiares, apoiado no próprio conhecimento e na própria força. Ele deseja que você enfrente cada problema, cada circunstância e cada ataque do inimigo com o poder ilimitável e insuperável do Senhor. Devemos vestir toda a armadura de Deus. Repare, é de Deus a armadura. Paulo recomendou aos Efésios no verso 10, olha o verso 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tudo que Jesus realizou foi no poder de Deus. Jesus não dependia das suas próprias forças. Todo o tempo Jesus estava ali dependendo do poder do Espírito Santo. Quando curava os doentes, quando expulsava os demônios, quando abria os olhos aos cegos, quando ressuscitava os mortos, ele buscava força no Todo-Poderoso que habitava nele. Jesus chegou a declarar em João 14:10, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Me espanta que alguns cristãos queiram dar uma de super-herói da fé e queiram partir para cima do inimigo com a cara e a coragem. Vão quebrar a cara e perder a coragem. Você não tem que enfrentar o inimigo sozinho. Primeiro, que você não tem a mínima chance. Segundo, que seria muita soberba e arrogância da sua parte achar que você pode enfrentá-lo sozinho, sem a ajuda de Deus. Terceiro, que seria uma grande burrice. Ora, se eu posso ir para a guerra armado até os dentes, por que eu vou optar em estar desarmado? A sua armadura humana de nada serve na batalha espiritual. Então você tem que enfrentar o inimigo revestido desta armadura. Compreenda isso. As armas que possuímos podem ser definidas como armas de defesa e armas de ataque. Armas de defesa, armas de ataque. Quais são as armas de defesa que tem aqui em Efésios 6? Lombos cingidos, que é o cinto, né? Couraça da justiça, pés calçados, escudo da fé e capacete da salvação. Essas 5, elas são de defesa. Mas também temos a arma de ataque, que a arma de ataque é o quê? É a espada do Espírito e é a oração. Com essas armas a gente ataca o inimigo. Eu vou fazer agora na apostila aqui uma pequena descrição de cada uma delas. E é claro que você pode depois se aprofundar dentro desse tema, que é um tema vasto, que tem muito espaço para você
mergulhar no conhecimento. Vamos começar pela ordem bíblica. Repare que a ordem bíblica não começa pelo capacete. Não é interessante? Por que a armadura não começa sendo descrita pelo capacete? O corpo não começa lá em cima na cabeça? Pois é. Mas a palavra diz aqui que a armadura começa com os lombos cingidos. Por que com os lombos cingidos? Porque era exatamente o cinto que segurava a armadura. Se não tiver o cinto, a armadura toda cai. Então tinha que ter o cinto para segurar. Segundo o dicionário Always, lombos significa cada uma das regiões simétricas situadas de um lado e do outro da coluna vertebral, abaixo ou após as costelas. Isso aqui é o lombo, é a cintura. Cingir significa estar à volta de, ou conter, incluir em seu interior, fechar, rodear, circundar, cercar, pôr ou prender em si, envolver ou unir-se fortemente, apertar-se, agarrar-se. Então, cingir os lombos, falando em bom português, é apertar os cintos. É isso que é cingir os lombos. Trocando por miúdos, devemos nos prender, agarrar a vontade de Deus, a verdade, pois é ela que nos dá segurança e nos protege. O lombo tem que ser cingido com a verdade, ou seja, você tem que estar aqui, preso, envolvido com a verdade. A verdade é o quê? A palavra de Deus. João 17:17, Jesus orou dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E a verdade é o próprio Senhor Jesus, porque em João 14:6 ele disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, é estar envolvido em Jesus e na sua palavra. Por isso, precisamos nos vestir com a palavra de Deus, saber a palavra, estudar a palavra, proclamar a palavra em frente aos ataques do inimigo, assim como Jesus fez quando foi tentado. Ele proclamou a palavra e combateu Satanás com a verdade que liberta. João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a primeira peça da armadura é o cinto da verdade. Você tem que ter esse cinto da verdade, segurando essa armadura em você, prendendo essa armadura em você. Não se envolva com a mentira, não se envolva com o engano, se envolva com a verdade. Segunda peça da armadura é a couraça da justiça. A couraça era aquela peça que protegia os órgãos vitais. Protegia tanto a parte da frente, o abdômen, como também as costas do guerreiro. Até hoje, toda a segurança, tanto a segurança patrimonial, segurança privada, quanto as polícias, utilizam o colete à prova de bala. O colete à prova de bala nada mais é do que uma atualização daquela couraça. Aquela couraça defendia os órgãos vitais dos ataques de lança, de espada, de flecha. Hoje em dia as armas mudaram. As armas hoje não são apenas armas brancas, na sua maioria são armas de fogo, mas o colete defende desses ataques também. O apóstolo Paulo nos manda vestir a couraça da justiça. Couraça, segundo o dicionário Always, é a armadura feita de metal ou couro, usada por soldados sobre o peito e as costas, para protegê-los de golpes inimigos. Proteção para o lado frágil, vulnerável de uma pessoa. A couraça protege nossos órgãos vitais, principalmente o coração, que é o órgão que relacionamos aos sentimentos e às emoções. Quando Paulo nos manda vestir a couraça da justiça, a palavra de Deus nos revela dois sentidos. Primeiro, o de praticar a justiça. Segundo, de sermos justos e dessa forma fechar uma brecha que Satanás poderia usar para nos atacar. Eu quero ler alguns textos com você. Primeiro, Deuteronômio 16:20. Você tem que praticar a justiça. Se você não pratica a justiça,
você dá brecha para que o inimigo te ataque. Deuteronômio 16, 20. A justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Provérbios 15, 9. Vamos comigo. Provérbios, capítulo 15, versículo 9. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama o que segue a justiça. Provérbios 21, 21. O que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Provérbios 31, verso 9. Abre a tua boca, julga retamente, faze justiça aos pobres e aos necessitados. E Oséias capítulo 10, verso 12, também fala sobre a justiça. Oséias 10, 12. Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. Então, em referência à couraça da justiça, você tem que considerar, em primeiro lugar, andar na justiça, não é? Guardar essa justiça, praticar a justiça. Em segundo lugar, ser justo. Hebreus 10, 38. Pastor, mas praticar a justiça e ser justo não é a mesma coisa? Não. Praticar a justiça é um ato. Ser justo é a essência. Você tem que ser justo na sua essência, porque Deus ama o justo. Hebreus 10, 38 diz, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, quando você anda na justiça, quando você é justo, você fecha a brecha para o diabo não te atacar. Tem mais textos aqui que você pode ir lendo na tua casa. Vamos continuar aqui, ó. Jesus é justo e se vestiu de justiça. Isaías 59, 17. Vamos ver aqui esse texto de Isaías falando de Jesus. Isaías 59, 17. Porque se revestiu de justiça como de uma couraça. Está vendo? Se revestiu de justiça como de uma couraça. Outro texto aqui, olha. Ele se tornou a nossa justiça. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção. Continue. E somos justificados por ele, 2 Coríntios 5, 21. Olha só. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Segundo, precisamos nos lembrar de que o nosso maior exemplo é o próprio Jesus Cristo, né? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Satanás vai tentar nos acusar porque essa é a sua especialidade. Mas podemos declarar que não somos condenados pelo Deus que nos ama e nos acolhe como filhos. Terceira peça da armadura: pés calçados no Evangelho da Paz. Os calçados usados pelos soldados romanos lhes conferiam segurança e os ajudavam a permanecer firmes durante a batalha. Aqueles calçados ofereciam confiança
assim como a paz de Deus nos dá segurança na batalha. É a paz de Deus que nos protege do desânimo e do desespero. Além disso, são os nossos pés calçados no Evangelho da Paz que nos levam a pregar boas novas, a palavra da salvação em Cristo Jesus. Marcos 16, do 15 ao 18 é o ide, né? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. O ir está nos pés, né? Quando falamos dos pés, estamos falando de cumprir o ide. Precisamos estar sempre preparados para falar de Jesus e compartilhar do seu amor e mostrar com a nossa vida a alegria de pertencer a um Deus tão bondoso e misericordioso. Paulo disse assim, Pedro, né? 1 Pedro 3,15: Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Nós precisamos estar aptos, estar prontos, estar preparados para levar o Evangelho da paz em qualquer lugar. Tem pessoas que falam assim, o meu desejo é ir para a África levar o Evangelho. Mas a pessoa não fala de Jesus nem para o vizinho, parede e meia da casa dela. O meu sonho é viajar pelo mundo fazendo missões. Mas ela não evangeliza nem no bairro que ela mora. Nem coloca lá um folheto na caixinha do correio do vizinho. Você tem que começar por onde você está, porque o mundo é grande e qualquer lugar do mundo faz parte do mundo. Ou seja, o bairro onde você mora faz parte do mundo. A rua que você mora faz parte do mundo. Quando Jesus disse, ide por todo mundo, não quer dizer que todo mundo, todas as pessoas, têm que viajar pelo mundo afora. Não. Você que está me assistindo agora, pode pregar para pessoas que eu não posso. Você pode falar com pessoas que eu não posso falar. Você alcança pessoas que eu talvez não estou alcançando. Então, tenha os pés calçados, aptos para levar esse Evangelho. O diabo não quer que você faça isso. Por isso que ele coloca desânimo, medo, dúvida. Mas será que essa pessoa vai querer me ouvir? Mas será que ela não vai achar que eu sou um careta? Mas será que ela não vai deixar de ser meu amigo porque eu estou falando de Jesus para ela? O diabo não quer que você pregue. O diabo não quer que você leve o Evangelho. Mas, contrariando a vontade do diabo, fale de Jesus. A outra peça da armadura, que é uma peça também de defesa, é o escudo da fé. O que era o escudo? Leia comigo na apostila. Os escudos dos soldados romanos eram tão grandes que cobriam e protegiam o seu corpo todo. No nosso caso, o escudo da fé é para proteger todo o nosso corpo, ou seja, todas as áreas da nossa vida, dos dardos inflamados de Satanás. O escudo é da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1 diz, ora, a fé é o quê? É o firme fundamento, ou seja, é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O escudo da fé manterá nossos sonhos protegidos, as promessas de Deus a nosso respeito estarão em segurança dos dardos e setas que vêm do maligno para nos desanimar e fazer desistir. Lembre-se sempre, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é o galardoador dos que o buscam. Para que serviu o escudo? Para se defender das flechas, das lanças, das espadas. Para que eu preciso da minha fé? É a minha fé o meu escudo, entenda? A minha fé em Deus é o meu escudo. Quando os levantes vêm, quando as setas inflamadas vêm, eu levanto o meu escudo e diz, opa, esse escudo da fé me protege. Levante o seu escudo para te proteger. Vamos agora ao capacete da salvação. Segundo Brodersen, o capacete da salvação protege nossas mentes dos ataques
contra a garantia da nossa salvação. Satanás sempre jogará sementes de dúvidas a respeito da nossa salvação, fazendo-nos crer que não somos merecedores dela, como de fato não somos, e sabemos que não somos. Eu sei que sou salvo e sei que não sou merecedor de ser salvo. Em outras palavras, eu sei que sou salvo por aquilo que Jesus fez e não por aquilo que eu fiz ou estou fazendo. Mas em Efésios 2:8 lemos que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não somos salvos porque somos bons o bastante, e sim porque Deus tem misericórdia de nós e nos ama, a tal ponto de não depender de nenhum ato nosso de retorno. Jesus morreu por nós, sem a nossa garantia de que o receberíamos como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Mas mesmo assim, ele completou a sua obra. Que amor é esse, hein, gente? Que amor é esse? Quando a gente nem pensava em Jesus, ele já nos amava. Se entregou por nós. Que garantia ele tinha de que valeria a pena? Que garantia ele tinha de que eu e você iríamos decidir, eu vou servir a Deus? Mas mesmo assim, ele se entregou. Continue lendo aqui. O Paulo escreveu em 2 Coríntios 5, do 14 ao 21. Olha que lindo esse texto. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que nele vivem, e ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, porque nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então esse é o capacete da salvação. A espada do Espírito. O mesmo teólogo explica o seguinte: a palavra de Deus é a espada do Espírito. Isso aí é simples de entender. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E essa arma é uma arma de ataque. Com essa arma eu posso atacar o mal. Ela nos permite proteção e também nossos movimentos ofensivos contra o adversário. Ela é a arma que o Espírito Santo usa para proteger a igreja, derrotar seus inimigos e avançar pregando o Evangelho. Foi pelo uso da lei e os profetas, a palavra de Deus conhecida na época de Jesus, que ele silenciou Satanás quando este o tentava. Eu tive aqui uma aula com vocês falando sobre a forma como Jesus enfrentou o diabo. Jesus não enfrentou o diabo com sal grosso, não enfrentou o diabo com um crucifixo na mão. Jesus enfrentou o diabo combatendo com a palavra, que é a espada do Espírito. O diabo rola de rir quando vê pessoas que vêm combatê-lo com amuletos, com objetos ditos como milagrosos. O diabo não tem medo dessas coisas. O diabo faz rir da cara dessas pessoas que acreditam nesse misticismo. O diabo não é um ser místico. O diabo é um ser espiritual real, que não se amedronta com um sal grosso ou com qualquer outra coisa. O que ele teme? Ele teme o nome de Jesus.
Ele teme a esta palavra. Esta palavra, sim, espanta, amedronta, expulsa Satanás. Vamos ver. Jesus respondeu aos escribas e fariseus com base na palavra. Mateus 21. Olha só. Todos os ataques que Jesus sofreu, ele se defendeu usando a espada do Espírito. Mateus 21, 15 e 16. Olha só. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que esses dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Veja, ele foi atingido, atacado, afrontado. E como que ele respondeu? Você não conhece não a palavra? Vocês não sabem não o que está escrito lá na palavra? Jesus tinha a palavra aqui, ó, na ponta da língua. Olha o que ele respondeu aos saduceus no capítulo 22, verso 29. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamento, mas serão como anjos no céu. Foram perguntar para Jesus sobre a questão da lei do tributo, depois sobre a lei do levirato. Queriam pegar Jesus numa emboscada, numa saia justa, né, como a gente costuma dizer. Mas Jesus se saía de todas, usando o quê? A palavra. Está entendendo que você precisa conhecer a palavra? Bendito seja Deus que você está fazendo esse curso. Glória a Deus porque você ingressou na Escola de Teologia João Ribe Palharim, para que dessa forma você tenha conhecimento da palavra de Deus. Vamos ler mais. Só para usarmos essa espada, precisamos manejá-la bem. 2 Timóteo 2,15, Paulo disse para Timóteo: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Uma arma na mão de uma pessoa despreparada é terrível, é letal, é perigosa. Por mais que uma arma sirva para proteger, para defender, uma pessoa que não sabe usar uma arma acaba se tornando um risco ainda maior. Então você tem que saber manejar a palavra de Deus. Não basta dar a Bíblia na mão de qualquer um e pronto, abre lá no Salmo 91 e o diabo corre. Não, você tem que saber manejar a palavra. Precisamos investir tempo na leitura, na meditação, no estudo, na memorização da palavra, para que possamos usá-la quando estivermos em batalha. É óbvio que uma pessoa não se converte na segunda-feira, no domingo, né? Ninguém se converte no domingo e na segunda-feira a pessoa está um exímio conhecedor da palavra. É óbvio que não. Vai levar um tempo para você aprender. Quando eu comecei a estudar a palavra, eu era uma criança. As minhas primeiras mensagens, as minhas primeiras pregações eram pregações infantis, literalmente, porque eu era criança. Eu pregava a palavra com os meus 8 anos, 9 anos de idade. Mas que conhecimento que eu tinha da palavra? Eu não tinha conhecimento. Eu tinha aprendido a ler com 7 anos, a minha família se converteu, eu me converti, me apaixonei pela palavra de Deus e comecei a pregar, mas eu não saía dos evangelhos, não saía dali, de Mateus, de Marcos, Lucas, João, só pregava isso, milagres de Jesus, parábolas de Jesus. Mesmo assim havia coisas que eu não entendia. Eu precisei de tempo para ir estudando, fui aprendendo, fui ingressando aqui na escolinha da igreja. Chegou um ponto que a escolinha da igreja já era pouco para mim, ingressei no discipulado, ingressei na teologia, fui estudando. Até hoje eu não paro de estudar. A minha esposa às vezes me diz assim: homem, para de estudar um pouco, você já conhece tanto a palavra. Você está lendo a Bíblia de novo? E eu digo para ela: mas amor, eu preciso conhecer e prosseguir conhecendo. Porque quanto mais a gente conhece, mais o Espírito Santo se revela a nós. Eu posso dizer para você
mesmo pregando o evangelho há tantos anos, muitas vezes eu me deparo lendo um texto que eu já li 1000 vezes, pregando uma mensagem que eu já preguei dezenas de vezes e recebendo uma revelação nova. Como é que pode isso? É o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E agora, por último, orando em todo o tempo. Está lá no versículo 18 de Efésios 6. Oração é vital e essencial para vencermos nossa batalha espiritual. Você não vai vencer nenhuma batalha espiritual sem oração. Nenhuma. Você quer ter vitória? Ora. Ora. E ora. Sem oração, você não vai vencer. Mais oração, mais poder. Menos oração, menos poder. Sem oração, sem poder. Você precisa orar. A gente não ora porque gosta. Orar cansa. Orar dói o joelho. Orar tira da gente outros momentos. Momento de sono, momento de distração. É uma renúncia, orar é uma renúncia. Só que quando você começa a ver que as vitórias vêm pela oração, aí você começa a ter, começa a ter gosto. Sabe? Quando você começa a perceber que venceu no mundo espiritual por causa da oração, aí, meu querido, você começa a se alegrar. Então é isso que você precisa fazer, orar em todo o tempo. Oração é essencial, vital para vencermos nossa batalha espiritual. Entretanto, ela é constantemente esquecida. Negligenciar a oração é uma das principais razões do enfraquecimento de muitos cristãos. Tem gente, acredite se quiser, que só ora na igreja no culto de domingo. Quando falta no domingo, aí não ora, né? Acredite, tem gente que tem uma vida de oração resumida aos cultos de domingo. E ainda assim, quem ora é o pastor, não é nem a pessoa, não. Pode reparar, tem muitas vezes que no momento da oração, o pastor está ali naquele clamor e a igreja está lá, só pensando, só ouvindo a oração. E é muito triste isso. Eu, como teu pastor, eu quero te chamar, entra comigo nesse exército de oração. Vamos orar. Você vai ter muitas vitórias, muitas conquistas através da oração. Em diversas passagens na Bíblia, lemos a respeito da oração. Efésios 6,18 é uma delas. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, por todos os irmãos em Cristo. Pastor, como que eu vou orar em todo o tempo? Não dá. Eu não tenho tempo de ficar de joelho toda hora. E quem está dizendo que a oração tem que ser exatamente assim? É claro que se você tem um lugar da sua casa para você dobrar o teu joelho, estender as tuas mãos e orar, é maravilhoso. Glorifique a Deus e use esse espaço, use esse momento. Porque na verdade o tempo quem faz somos nós. Você decide que vai acordar mais cedo para orar, que vai dormir mais tarde para orar, que vai interromper o sono da madrugada para orar, que vai diminuir o descanso do almoço para orar, que vai passar menos tempo no celular para orar. Você decide. Você pode transformar qualquer momento em uma oração. Eu, por exemplo, gosto de caminhar. É um exercício que eu tenho prazer em fazer. Então eu gosto de caminhar. Gosto, faço isso com maior alegria. Fico aborrecido quando eu não consigo caminhar por conta da chuva ou outras razões. Sabe o que eu fiz? Eu transformei a minha caminhada, que é um exercício que eu faço para o corpo, em um momento de oração. Eu faço a minha caminhada, todo o percurso de aproximadamente 1 hora, eu faço esse percurso inteiro orando. Eu brinco com a minha esposa
dizendo: amor, eu estou indo para a minha caminhada profética e já eu volto. Já transformei a caminhada na caminhada profética, porque eu vou orando e volto orando. Você está lá no teu carro, dirigindo, você sozinho, vidro fechado. O que você vai fazer? Orando. Você está em espírito, mas está orando. Não tem que ser de joelho, de olho fechado, gritando ou orando em volta à voz. Cada lugar te proporciona uma experiência de oração. Se você está num lugar, ou você pode ir a um lugar onde você grite, levante a voz e clame, faça essa oração. Você não tem esse lugar, você não tem essa oportunidade, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fale com o Pai no particular, mesmo que seja sussurrando, mas ore. Ore sozinho, em pensamento, mas ore, o tempo todo ore, porque a oração vai lhe trazer vitória. 1 Tessalonicenses 5,17, a frase é uma só: orai sem cessar. Versículo Lucas 22, 46, Jesus, antes de ir para a cruz, chamou os discípulos para orar, e os discípulos não conseguiram. Aí Jesus disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Ser tentado não é um problema que você deva se preocupar, porque todos somos tentados e seremos tentados até a volta de Jesus. Infelizmente, amado, você vai ter que lidar com isso. Você vai ser tentado sempre. Sempre. Agora, para eu não entrar na tentação, eu tenho que ter o quê? Uma vida de oração. Porque se eu não tiver uma vida de oração, o diabo vai me derrubar na tentação. Colossenses 4:2, olha que coisa linda que Paulo escreveu: perseverai na oração, velando nela com ação de graças. Outras referências sobre oração eu deixo de presente para você ler. Está aqui, olha, Jó, Daniel, Mateus, Atos, Romanos, olha, aqui uma gama de referências sobre oração. E eu quero que você leia todas e diga para você mesmo: a partir de hoje eu vou orar mais. Depois que você começar a orar mais, você vai começar a ter mais vitórias do que você vinha tendo. Quando Paulo disse aos cristãos de Éfeso que se vestissem de toda a armadura de Deus, na verdade ele estava afirmando: sejam revestidos de Jesus Cristo. O apóstolo revelou aos Gálatas: os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Quando estabelecemos essa união espiritual com Cristo, tornando-nos um com Ele e sabendo que Ele está em nós, colocamos-nos diante do inimigo aperfeiçoados e plenamente equipados, tendo a estatura plena de Jesus Cristo. Devemos estar sempre preparados para a batalha, vestidos com a armadura de Deus, sabendo que em Cristo somos mais que vencedores. Graças a Deus. Olha, eu quero que você que assistiu essa aula até aqui, quero que você faça o seguinte: quero que você preencha este formulário que está aqui e me mande as respostas pelo WhatsApp mesmo. Olha só, tem 4 perguntas abertas, 4 perguntas de múltipla escolha e uma questão aberta. Primeira pergunta: leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa correta. A. O poder de Deus é ilimitado e o poder de Satanás é limitado. B. Deus não quer que ataquemos o inimigo, por isso na armadura só contém ferramentas de defesa. C. Deus capacita alguns cristãos com armas para a luta contra o nosso inimigo. D. Deus quer que enfrentemos o inimigo com a força do nosso braço. São 3 que estão erradas e só uma que está certa. Você vai marcar a que está correta. Questão 2. Quais são as ferramentas de defesa? A. Lombos cingidos com a verdade, couraça da justiça, calçados da paz, escudo da fé e capacete da salvação e oração. B. Lombos cingidos com a verdade, couraça da justiça, calçados da paz, escudo da fé
e oração. C. Lombos cingidos, couraça da justiça, calçados da paz, escudo da fé e capacete da salvação. Ou D. Lombos cingidos, couraça da justiça, calçados da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada. Eu não quero saber as quais são as de ataque, quero saber as de defesa, certo? E agora na questão 3. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale com um X a única alternativa incorreta. A. O escudo da fé para proteger todo o nosso corpo, todas as áreas da nossa vida, dos dardos inflamados de Satanás. B. Quem melhor nos ensina sobre como vencer as batalhas espirituais é o apóstolo Paulo. C. Negligenciar a oração é uma das principais razões do enfraquecimento de muitos cristãos. D. A palavra de Deus, conhecida na época de Jesus, era a lei e os profetas. Tem uma aí que está errada, eu quero saber agora qual que está errada. Marque um X na que está errada. Quarta questão. Leia as afirmativas abaixo com atenção e assinale um X na única alternativa correta. A. Uma vez que o diabo é acusador, para se expulsar demônios precisamos não ter pecados. B. Quando o diabo nos acusar, devemos retroceder para não levantar escândalos. C. Expulsar demônios é tarefa apenas para apóstolos. D. Sabemos que em Deus somos lavados e remidos, e que nenhuma condenação há para nós. Sendo assim, não devemos nos deixar levar pelas acusações do diabo. E agora uma questão aberta, questão 5. Você vai colocar aí um resumo do que você entendeu no conteúdo da aula de hoje. Se você gostou dessa aula, clique no gostei e até a próxima aula, se Deus quiser. Antes de ir embora, quero lembrar a você que esse curso é gratuito, graças aos pregadores do telhado, homens e mulheres de Deus que nos ajudam a fazer a obra do Senhor. Se você ainda não é um pregador do telhado, torne-se um. Compartilhe conosco aquilo que Deus tem lhe dado. Deus lhe dá a semente para você semear. Deus lhe dá condições para que você também dê condições para que a obra dele continue expandindo. Esse trabalho não pode parar. Por isso, faça um Pix. O número do CNPJ da Paz e Vida é a nossa chave Pix. Faça um Pix e mande o comprovante para o nosso WhatsApp com o valor que você sentir o Espírito Santo tocar o teu coração. A sua oferta vai direto para a conta da comunidade cristã Paz e Vida e é de lá que saem os recursos para que a Escola de Teologia João Ribe Palharim continue fazendo esse trabalho tão importante. A você que já é um pregador do telhado, meu muito obrigado. A você que não era, torne-se um e tenha certeza que Deus vai te abençoar. Um forte abraço, até a próxima aula e viva Ele, o Senhor Jesus!